família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer, pois aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, e pegarão um pouco do sangue e o passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne e assada no fogo, com os pães sem fermento e ervas amargas. Não coma do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo aqui, no versículo 10: não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos. De novo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. Podeis sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para a igreja, quarta-feira teve um estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que todos da igreja têm o Espírito Santo. Nesse estudo, inclusive, nós comentamos que o dom de línguas é um dom. Não tem escrito na Bíblia em lugar nenhum que o sinal do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, ou dizendo, para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Não tem de Gênesis e Apocalipse. As pessoas interpretaram. Então, nós acreditamos que quando nós somos batizados, a partir dali nós recebemos o Espírito Santo. Agora, você pode ficar com pouca unção, ou pode ser cheio do Espírito Santo. A escolha é o que? Nossa. E eu quero dizer para a igreja, que vocês se preparem, porque está chegando a hora que Jesus vai pegar vocês, como a mim também. Não adianta a gente querer se esconder. Jesus vai te pegar. Ou então você não vai suportar as grandes perseguições que já está acontecendo e que vai acontecer para a igreja. Observe que quando Cristo estava preso, o próprio Pedro negou Jesus. Não, eu não conheço. Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele já não estava mais se portando com a sua vida, se a ser preso, se a ser morto, porque ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Amém? Hoje a mensagem é o quê? Sobre Santa Ceia. Mas nós temos que falar à igreja o que estava acontecendo com os crentes daquela época, que nós acabamos de ler. Os crentes estavam o quê? Escravos do Egito. Estavam tendo que trabalhar à força
debaixo de açoite no Egito. E alguns, porque não é toda a igreja, irmão, alguns estavam o quê? Clamando. E aí Deus, ouvindo o clamor, lembrou da promessa e separou Moisés para tirar o povo da escravidão. Existe uma tipologia sobre Moisés e Jesus. Moisés foi usado para tirar o povo do Egito. E ali o povo teve que estar como? Com as sandálias nos pés e prontos para sair o quê? Às pressas. E aí depois, se cumprindo as profecias, chegamos até Jesus, que veio para dizer aos crentes daquela época: olha, as boas novas chegaram, eu nasci, eu estou aqui, eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar. Mas eles só foram entender isso depois. Porque às vezes na igreja, pastor Zé Roberto, o senhor fala e o povo às vezes não entende. Pastor Viana fala e o povo não entende, às vezes. Só depois, bem que o pastor falou. E observe que Jesus Cristo, Ele se manifestou para se cumprir aquele sacrifício e aquele sangue que antes foi colocado o quê? Como sinal na porta do crente, para quando o anjo da morte passar, não ferisse nenhum do povo crente daquela época. Agora se manifesta Cristo para desfazer o que? As obras do pecado, o pecado que Adão e Eva cometeu, para vencer a morte. E aí vem a morte e a ressurreição de Cristo. Deus falou para Moisés: diga ao povo para comemorar todo ano, e dou por estatuto perpétuo. E aí vem o Senhor Jesus Cristo, morre na cruz, oferece o sangue dele pelos nossos pecados, e ali vem a ordem depois de Jesus e a confirmação dos apóstolos, para que nós, toda vez que nos reunisse para tomar a ceia, lembrasse de tudo isso. Agora a pergunta é: estamos aqui hoje para tomar a ceia do Senhor? Estamos calçados e vestidos para sair às pressas? Eu sempre comento com a minha esposa que não existe consagração maior do que estar com o coração disposto a compreender o que é amar a Deus e amar ao próximo. Os mandamentos e a Escritura, ela detalha sobre o que é amar a Deus e amar ao próximo. E hoje, mais do que nunca, a igreja tem que estar atentas a tudo isso. Por quê? Porque hoje a religião se tornou o quê? Confusa.
Confusão significa o quê? Babilônia. Muitos não sabem mais discernir entre o certo e o errado. Hoje eu postei no grupo da igreja e disse: olha pessoal, escute com atenção. No grupo que nós temos privado, eu publiquei outro. Um pastor aqui do Brasil que chegou lá e chamou o Papa de Vossa Santidade, né? Assinou o tratado, a Agenda 2030, como muitos já assinaram, o ecumenismo, o reinado do anticristo e muitos o que? Cegos. Vocês têm que estar atentos. Eu sou um remanescente. O nome da placa da igreja ali, ó, é remanescente. Mas eu sou um remanescente. Eu comento sempre com a minha esposa: eu não desisto de Deus, e sei que Deus não desiste de mim. Eu não desisto de Deus, e sei que Deus não desiste de mim. Não importa, igreja, o erro que eu e você cometeu. O importante é que nós não venhamos o quê? Desistir de Deus. E Deus, Ele não habita nem aceita o quê? Mentiras, idolatrias. E hoje, como eu falei há pouco, a igreja está o quê? Uma confusão. O centro da igreja é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Se nós não acordarmos para isso, estamos praticando o que? Idolatria. Porque o centro da igreja não é o homem, não é a mulher, é Jesus. No culto, do começo ao fim, tudo tem que ser o quê? Para Jesus, tem que ser para Deus. E a igreja começa a ficar perdida, porque o diabo plantou o joio no meio da igreja. Aí são músicas que exaltam o homem e não a Deus. Só diz assim: olha, Deus vai fazer isso por você, Deus vai fazer aquilo. Quando a Bíblia, Jesus disse: olha, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me. Buscai primeiro o que? O reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A bênção vai correr atrás de você, mas se você está buscando primeiro o que? O reino do céu. Não precisa ninguém dizer: olha, você vai ser abençoado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, a bênção vai estar correndo atrás de você. Seja prosperidade, saúde, o que for, vai estar correndo atrás de você. Se buscar primeiro o que? O reino do céu. Ter um sinal de Jesus na sua vida. A morte e ressurreição de Jesus está o que? Em minha e na sua vida. Sermos crente. O pessoal às vezes dá apelido a não ser somente crente, que é a passagem bíblica, né? Não ser somente crente, né? Que até o diabo é crente, né? Mas quando a gente usa o termo crente, é aquele que crê sem reservas. Você pega uma criancinha pequenininha e o pai e a mãe dizem: se joga, abre os braços, ela se joga. E nós não queremos nos jogar às vezes nos braços de Jesus.
Jesus não vai deixar eu e você cair. Mas se nós estivermos buscando primeiro o reino dos céus, você vai ser perseguido, você vai ser perseguida, se você estiver falando o quê? A verdade. A gente vê aqui, ó, as pessoas hoje fazendo pouco disso, pouco da palavra de Deus. Eu acompanho, eu estudo os arqueólogos, os acontecimentos, os achados, e a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, porque dentro do estudo da ciência, da arqueologia, de Gênesis a Apocalipse, tem se provado a existência dos escritores de Jesus Cristo e de tudo que está contido neste livro. Glória a Deus. Fechado, abrimos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é para ser questionada, ela é para ser o quê? Obedecida. Ela é para ser obedecida. Ah, mas você entende, é interpretação sua. Quem não quer obedecer, geralmente vem com essas conversas. O pastor Zé Roberto, nesse leu aqui, mostrou para mim. Não pode homem deitar com homem, está lá escrito, é abominação. Vamos maltratar essas pessoas por aí por causa disso? Não, porque nós temos que amá-los e orar a Deus para tocar no coração, para que eles saiam dessa vida pecaminosa. Mas nós não podemos o quê? Negar o que está escrito. Está escrito e é a verdade. Deus não aceita. E o anticristo, ele pegou as coisas parecidas com Deus e imitou, criou e colocou parecido. E muitas pessoas têm seguido a orientação da besta e do anticristo. Ontem eu estava conversando com a missionária. Essas igrejas que já assinou ecumenismo, é correto a gente chamar eles para pregar aqui ou a gente ir lá? O que é que diz Apocalipse 18:4? Não se misture, saia dela, povo meu, não seja participante dos pecados dela. Ah, mas eles estão se achando melhor, aí vão querer até nos chamar de seita, achando que nós somos melhor. Não, é porque Deus disse para eu não praticar ecumenismo com a besta, nem com a Babilônia, e nem com as suas filhas. Está escrito no Apocalipse. Aí está certo ou errado? Ah, aquele irmão muito fanático, muito radical, né? E outros vão dizer, ali é uma seita. É assim que eles tratam, sabe por quê? Tem uma seita aí, que quando você fala alguma coisa e tal, eles trabalham, sabe para quê? Para desconstruir a credibilidade da pessoa. Então Satanás é assim, ó, vamos desconstruir, né? Vamos colocar dúvida na cabeça do povo, tirar a credibilidade daquele pregador, daquela pregadora. É assim que eles trabalham. E utilizam o quê? De sortileza, com aquela voz mansa. Não, irmão, né? Não é bem assim. E aí começa com a sortileza. E a Bíblia diz que Satanás se transfiguraria em anjo de luz, que enganaria, se possível, até os escolhidos. Então, igreja remanescente, abre os olhos. Vamos tomar a ceia hoje. Vamos comer o símbolo do corpo de Cristo.
vamos tomar hoje o símbolo do sangue de Cristo e ter na nossa mente, estar aqui hoje com isso na mente: eu tenho que estar com a sandália nos pés, eu tenho que estar vestido, porque a qualquer momento eu vou ter que sair às pressas. Senhor, Espírito Santo aqui, seja sempre alvo às suas vestes, santidade, para que nunca falte o que? Azeite sobre a sua cabeça. A Santa Ceia é para a saúde da igreja, é para a minha saúde e a sua saúde espiritual. Ore a Deus antes, peça perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por tudo aquilo que nós fizemos de errado, porque a Bíblia diz que aquele que diz que anda 100% a vida toda certinho é mentiroso. A Bíblia diz: só quem andou 100% certinho a vida toda foi Jesus. Foi por isso que ele foi o único justo e justificador. Mas peça, e quando estiver comendo o pão, sinta você ser purificado. Quando você estiver tomando o vinho, sinta você estando sendo purificado, sendo limpa. Sinta isso, busque isso, eleve seu pensamento na hora, para que o Senhor possa colocar mais azeite a partir de hoje, e que todos nós sejamos prontos para sair às pressas quando chegar a hora. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. O pastor Zé Roberto vai fazer a segunda parte.